Você provavelmente já se acostumou com a ideia de que certas coisas são normais aqui no Brasil. Mas e se eu te dissesse que essas mesmas coisas, que você faz sem nem pensar duas vezes, são proibidas em outros países? Sim, estamos falando de leis reais, ainda em vigor, que podem transformar um simples chiclete ou uma camiseta em um problema com a justiça. Neste vídeo, você vai conhecer 7 coisas completamente comuns que são proibidas em outros países, com explicações detalhadas do porquê essas leis existem, os riscos que você corre se descumpri-las, e até casos curiosos de turistas que se deram mal por desconhecê-las. Então já se prepara, porque essa lista vai te surpreender do início ao fim. Vamos começar com um caso clássico que até parece piada, mas não é. Mascar chiclete em Singapura. Essa lei foi criada em 1992, após o governo enfrentar uma verdadeira crise de limpeza urbana. Chicletes mastigados estavam por toda parte, colados em portas de metrôs, interruptores de elevador, bancos públicos e até sensores automáticos, que controlavam as portas dos trens. Isso causava transtornos, paradas técnicas e prejuízos milionários. Resultado, a venda de chicletes foi banida. Hoje, apenas produtos com fins terapêuticos, como chicletes de nicotinas não permitidos, e mesmo assim, com receita médica. A importação ou venda irregular pode render multas pesadas e até penas de prisão. Um turista distraído com um chicletinho no bolso pode acabar em uma situação nada doce. Agora viajamos para o outro lado do mundo, na Tailândia, onde usar imagens de Buda de forma indevida é crime. Isso mesmo. Se você tem uma camiseta estilizada com a imagem de Buda ou até uma tatuagem com essa figura, é bom pensar 2 vezes antes de desfilar por lá. Para os tailandeses, Buda não é apenas um símbolo cultural, é uma entidade sagrada. O uso comercial, artístico ou mesmo estético da imagem pode ser interpretado como blasfêmia, e não é exagero. Turistas já foram presos por exibirem tatuagens de Buda ou por levarem souvenirs considerados ofensivos. Inclusive, o governo promove campanhas com o slogan "Não desrespeite Buda", justamente para conscientizar estrangeiros que não conhecem a tradição local. Em alguns casos, o simples fato de tirar uma selfie sorrindo ao lado de uma estátua já foi considerado ofensivo. E que tal um país onde o nome que você escolhe para o seu filho precisa ser aprovado pelo governo? Isso acontece na Dinamarca, onde existe uma lista oficial com cerca de 7.000 nomes permitidos. Se o nome escolhido pelos pais não estiver nessa lista, é necessário passar por um processo de aprovação, que pode levar semanas. Os especialistas analisam se o nome pode ser ofensivo, confuso ou causar constrangimento à criança no futuro. Nomes como Pluto, Monkey ou Einas já foram vetados, mas até nomes aparentemente comuns podem ser rejeitados se forem considerados estrangeiros demais. Isso acontece porque o governo quer preservar a identidade cultural do país. Por mais estranho que pareça, a Dinamarca leva muito a sério o direito da criança a ter um nome normal. Agora uma que parece até distopia. No Japão, existe uma lei que limita o tamanho da sua cintura. A Metabula, criada em 2008, obriga empresas e órgãos públicos a medir a circunferência abdominal de todos os cidadãos entre 40 e 74 anos. Homens não podem ultrapassar 85 cm do cintura, e mulheres, 90 centímetros, se os limites forem excedidos. Os empregadores precisam oferecer acompanhamento médico e nutricional. Embora a lei não puna diretamente os indivíduos, as empresas podem ser multadas se não cumprirem as metas de saúde. A intenção é nobre prevenir doenças como diabetes e hipertensão, mas muitos japoneses se sentem constrangidos com esse tipo de fiscalização corporal. Em um país que já valoriza muito a estética e o autocontrole, isso só aumenta a pressão social. Se você está indo para a França, cuidado com o romantismo nas plataformas de trem. É proibido dar beijos longos de despedida nos trilhos. Essa lei curiosa foi criada em 1910, quando os trens a vapor ainda eram comuns, e os atrasos causados por casais se despedindo demoradamente viraram um problema logístico. As autoridades decidiram colocar um fim nos beijos demorados para garantir a pontualidade dos trens. Embora hoje em dia a regra seja raramente aplicada com rigor, ela ainda está em vigor. Em estações movimentadas, fiscais podem pedir que os casais se separem, ou até chamar a polícia, caso o beijo atrapalhe o embarque. Imagina ser repreendido em pleno clima de filme romântico, só porque quis dar um último beijo antes da viagem. Agora vamos para um país com regras extremamente rígidas, Arábia Saudita. Lá, é proibido ouvir música alta em público, especialmente se for música ocidental. Apesar das mudanças que o país vem passando nos últimos anos, com shows internacionais e cinemas voltando a funcionar,
A cultura conservadora ainda dita muitas regras. Dançar em público, por exemplo, é considerado ato indecente. Homens e mulheres são vigiados separadamente. E músicas com letras consideradas imorais ou de conteúdo ocidental demais podem ser censuradas. Em áreas públicas, como praças ou mercados, a polícia religiosa pode intervir se considerar o comportamento inadequado. Há registros de turistas que foram advertidos por escutar música em caixas de som portáteis, menos algo totalmente comum aqui no Brasil. Mas lá, visto como falta de respeito. E para encerrar, uma proibição que parece boba, mas tem um motivo histórico e ambiental importante. Na Grécia, é proibido usar salto alto em sítios arqueológicos. A justificativa é simples. Os saltos podem danificar monumentos milenares feitos de mármore, como a Acrópole de Atenas. Mesmo o menor impacto pode causar rachaduras ou desgaste irreversível. Por isso, desde 2009, essa lei passou a valer para todos os visitantes. Guardas turísticos fiscalizam o calçado na entrada e podem proibir o acesso de quem estiver com salto fino. Pode parecer exagero, mas quando estamos lidando com construções de mais de 2000 anos, todo cuidado é pouco. Então, da próxima vez que for fazer aquela sessão de fotos épica em ruínas gregas, escolha um tênis. O patrimônio agradece. Essas proibições podem parecer absurdas à primeira vista, mas cada uma delas revela muito sobre a cultura, os valores e as prioridades de diferentes países. O que é normal aqui pode ser inaceitável lá fora menos, e vice-versa. Por isso, antes de fazer as malas e embarcar para outro país, sempre pesquise sobre os costumes e leis locais. Isso pode evitar situações constrangedoras, multas e até problemas com a imigração. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui embaixo qual dessas leis te surpreendeu mais e se você já cometeu alguma gafe internacional sem saber. E claro, se quiser a parte 2, com mais curiosidades bizarras do mundo, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.